Amigos da TV Cidade, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora do programa Cidade Aberta, edição de hoje começar aqui pela TV Cidade Farroupilha, canal 14, o canal digital da NET, a nossa TV. O que é daqui, você vê por aqui. Nós estamos no ar para toda a região de alcance de cobertura da NET em Farroupilha, ainda disponíveis também pelo aplicativo TV Cidade Farroupilha. Baixe-o diretamente no seu celular e você terá acesso gratuito à nossa programação e também às redes sociais que levam os nossos conteúdos. O programa Cidade Aberta é o nosso programa de entrevistas com os assuntos do momento. O cotidiano de Farroupilha sempre é em pauta, com o apoio cultural do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. O programa Cidade Aberta de hoje vai falar a partir do episódio que nós tivemos aqui em Farroupilha no dia depois do Natal. Todos estão lembrados da tragédia que acometeu Farroupilha no dia 26 de dezembro, com uma explosão seguida de um incêndio no edifício Vêneto, no centro de Farroupilha, ali na esquina da Rua Rui Barbosa com a Rua Independência. Muitas pessoas ficaram em pânico, preocupadas, enfim, o fato tomou proporções estaduais e nacionais. Foi assunto em todos os telejornais do país naquele dia e na grande imprensa brasileira também. Se sabe que até o presente momento que a causa da explosão foi o vazamento de gás. Outros detalhes relativos a esta informação ainda estão sendo apurados e finalizados pela equipe do Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul. Mas hoje nós queremos falar um pouco mais a partir desse episódio. Quais são os cuidados que nós devemos ter com o gás em casa, nos apartamentos, é no fogão a gás, daqui a pouco é com o aquecedor a gás também, enfim, como a gente pode evitar tragédias. E para isso, o Corpo de Bombeiros do nosso município está aqui no programa Cidade Aberta de hoje para falarmos sobre a temática. Tenho a alegria de receber nesse primeiro segmento do programa a presença aqui nos estúdios do soldado Ramon Cristiano Barbosa, que está com a gente. E o soldado Ramon esteve trabalhando também no dia 26 de dezembro no combate ao incêndio, enfim, toda aquela grande operação no centro da cidade. Soldado Ramon, obrigado por estar com a gente, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Bom, o que a gente pode falar passada mais uma semana, quase uma semana e meia do episódio, enfim, da explosão seguida de incêndio? Eu gostaria que você contextualizasse, falasse um pouco para nós como o Corpo de Bombeiros também esteve trabalhando naquele dia no prédio do edifício Vêneto. Bom, o Corpo de Bombeiros de Farroupilha atende diversos tipos de ocorrência, né? Só que aquela ocorrência que aconteceu naquele dia foi um pouco atípica porque a gente tem estado acostumado ultimamente, né? Nessa época assim de dezembro, janeiro, fevereiro e março, a gente tem bastante ocorrência do tipo de afogamento e do tipo assim de fogo em mato, que é o que é mais comum. Então aquele dia aconteceu assim, uma ocorrência assim que ninguém esperava que acontecesse daquela forma ali. Só que graças a Deus a gente estava preparado para atender, não houve nenhuma lesão por parte do Corpo de Bombeiros. Infelizmente teve aquela senhora que estava na hora da explosão ali, que sofreu em casa, um pouco no apartamento, né? Sim. Mas no momento que a gente chegou lá, eu vi aqueles escombros no chão ali, assim, eu percebi que aquela ocorrência não era uma ocorrência normal do dia a dia, né? Quando nós recebemos uma ligação no Corpo de Bombeiros lá, em primeiro momento, assim, se teve a informação de que era um gás que tinha explodido naquela região ali. Só que assim, eu achei que fosse naquela parte ali do restaurante, numa lancheria que tem ali. Certo. Então assim, eu jamais poderia imaginar que tinha acontecido uma ocorrência daquele tamanho e proporção que foi, né? No terceiro pavimento. Na verdade, quando a gente chegou lá, eu vi aqueles escombros no chão e vi um fogo num apartamento, a gente saindo pelas janelas? Saindo pelas janelas. Exatamente o que tinha acontecido a gente não sabia, como eu falei, chegou umas informações desencontradas. O que eu pensei na hora, no momento, que você tinha duas coisas ressalva, né? O patrimônio e a vida das pessoas. No primeiro momento, o Corpo de Bombeiros trabalhou numa linha para tentar salvar e retirar as pessoas que ainda havia ali, pelo menos duas famílias, quando a gente chegou lá, né? Uma de uma senhora sozinha de um apartamento e um outro apartamento, e tinha 5 pessoas. Naquele momento que a gente chegou ali, como eu falei, exatamente o que tinha acontecido não se sabia.
Eu entrei naquele quarto andar ali, subindo as escadas, percebi que tinha uma caloria ali muito grande ali, né? Então, um aquecimento. Um aquecimento. O incêndio ali, então, eu já imaginava que estava por ali. Só que como ele é um prédio que não possui uma escada protegida de fumaça, a fumaça que tinha naquele quarto andar subiu para o quinto andar. Aí, então, como a gente não sabia exatamente o que tinha acontecido, eu também pensei que poderia se ter um incêndio no quinto andar. Depois a gente subiu com um pouco de mangueira lá, depois de ter retirado aquelas 2 famílias lá. A gente subiu com mangueira até o quinto andar. Depois que a gente entrou dentro de um apartamento lá, se percebeu que na verdade era só fumaça e o calor que estava se subindo ali do quarto andar. Do quarto andar. Aí se concentrou toda a equipe ali para fazer o combate ao incêndio, aquele ali do quarto andar, que depois a gente foi, com o passar ali do tempo ali, que foi se apagando um pouco a chama, diminuindo a caloria e retirado todas as pessoas de todos os apartamentos ali, a gente se percebeu que na verdade era um foco somente naquele quarto andar, ali, em um dos apartamentos. Sim. E como é que foi todo aquele momento, porque deve ser um momento de, embora vocês estejam treinados e capacitados para isso, de salvar as pessoas, porque o primeiro, me corrija se eu estiver equivocado, o primeiro grande foco de um bombeiro militar é a vida humana, é salvar a vida humana. Então tinha ainda pessoas que estavam dentro do prédio e que não tinham saído. Ali o grande X foi remover essas pessoas, oferecer segurança para que elas pudessem sair? Com certeza. Quando eu estava subindo as escadas ali, confesso que dentro de mim ali aconteceu uma luta ali, né, entre o medo e a coragem. Porque assim, como a gente não tinha exatamente certeza do que tinha acontecido, e eu observei que o prédio tinha sofrido ali uma estrutura, uma danificação na estrutura dele, então assim, eu achei que pudesse, né? Ele até ocorreu um desabamento ali. Como a gente não sabia exatamente o que tinha acontecido, quando eu estava subindo a escada ali, eu pensei assim, até no que tinha acontecido, assim, uma história bem trágica, aconteceu com um monte de bombeiro lá, que foi no World Trade Center, né? Aconteceu aquele negócio lá dos bombeiros terem entrado no prédio e eles desabaram com os bombeiros dentro, né? Então naquele momento ali eu pensei assim que poderia alguma coisa pior acontecer ali, né? Além das famílias estar lá dentro, lá aconteceu um desabamento, aconteceu uma coisa mais grave. Até depois que a gente viu lá que tinha um fogo que estava mais tranquilo ali, a gente percebeu que não era tão grave quanto aquele primeiro momento que a gente chegou e não sabia o que se tinha lá, né? Mas a retirada das famílias lá, como eu falei, a gente tinha bastante calor e fumaça, então a gente procurou engatinhar ali sobre os apartamentos ali para verificar um por um se tinha família lá dentro lá. Aquela operação pente fino. Aquela operação pente fino. Daí um dos colegas que estava comigo lá, o meu dupla, encontrou uma família dentro de uns apartamentos lá, só que a gente, para conseguir retirar ela ali, foi um pouco difícil, devido assim, ao calor e à fumaça, que tinha bastante lá naquele momento da retirada dela. Na escadaria? Na escadaria. Aquele primeiro Até porque momento, o elevador estava danificado, né? Estava danificado. E a gente, como eu falei antes ali, na verdade a gente não focou em combater um incêndio, né? Só retirar as vítimas naquele primeiro momento. Sim. Ali. Então, na retirada das vítimas tinha bastante fumaça e tinha bastante calor. E eu vi que aquela família que tinha ali, de 5 integrantes ali, elas estavam bastante assustadas. E naquele momento eu estava com um equipamento de proteção individual que chama EPR, né? Que é uma proteção assim, que é onde o Corpo de Bombeiros consegue respirar, mas não consegue ver por causa da fumaça e bastante calor lá, né? Mas a gente conseguia pelo menos respirar lá a fumaça. Eu vi que aquela família estava bastante assustada. Aí eu e aquele meu colega resolvemos retirar esse equipamento de proteção de respiratória ali, para mostrar para aquelas pessoas, dizer assim, ó, não, nós estamos juntos, né, vamos descer lá embaixo pela fumaça, né, eu vou com vocês. Aí a gente fez uma fila indiana que a gente fala, né. Sim. Eu fui pela frente delas ali, a gente pegou cada um na mão delas assim, e o colega foi na parte de trás. Daí a gente fez essa coluna indiana e desceu a escada. Daí, no momento, um dos senhores que estava daquela família ali, não conseguiu respirar muito bem. Daí a gente teve que parar numa janela ali, ele colocou ali conseguiu respirar um pouco ali naquela Sim. janela ali, só que as outras pessoas aí estavam ficando sem ar, até eu também estava ficando sem ar devido a tanta fumaça que tinha. A gente acabou tendo que puxar eles um pouco assim para descer o quanto antes. Eu até fiquei assim bastante emocionado, falei para alguns colegas ali, e quando a gente desceu, aí um dos senhores lá, né, que ficou tão feliz assim, que ele veio e me abraçou no final, assim, sabe? Daí eu senti assim que nós realmente tinha feito a diferença para aquela família lá, assim, sabe? Que daí a gente poderia fazer a segunda parte, que seria começar a salvar o patrimônio, depois de verificar todos os apartamentos ali, que não havia mais vida a ser salva, a gente daí começou a fazer
o combate a incêndio ali mesmo, né? Para extinguir as chamas mesmo e ver o que realmente tinha acontecido, que até aquele momento a gente não tinha muita certeza lá, né? Viu que tinha acontecido uma explosão, só que não sabia se era, né? Daqui a pouco a gente pensou até que um atentado pudesse ser, né? Sim. Aí depois a gente viu que poderia ter sido uma explosão de gás ali. Chegou a ser utilizado, porque na verdade não houve naquele momento, o Corpo de Bombeiros não tem hoje em funcionamento chamada escada mecânica, acho que não sei se é esse o termo técnico, mas aquela escada alta. Foi necessário a vinda de um guincho. Ocorreu algum salvamento, alguma retirada de vida humana pelo guincho também ou não? Não ocorreu nenhuma retirada de vida humana pelo guincho. E o Corpo de Bombeiros de Farroupilha não possui escada automecânica, né? Nós tínhamos um tempo atrás ali, ela foi descarregada do Corpo de Bombeiros de Farroupilha, a gente não possui mais. O Corpo de Bombeiros, acho que de Caxias do Sul, que é o mais próximo que a gente tem aqui, que possui a escada automecânica. Falando nessa ocorrência aí, assim, existe um procedimento que se faz no combate a incêndio, que é assim, ó, é a retirada do calor do ambiente. O que se faz? Se abre as aberturas que tem ali, aí com o combate a incêndio, aquele calor ele vai sair por algum lugar. Ou ele vai sair pela escada, ou ele vai sair pelas janelas. Naquele momento ali, parte da equipe lá estava tentando retirar o calor aquele pelas janelas e portas ali, que estava aquela parte toda aberta ali, né? Então, talvez assim, uma escada mecânica para o combate a incêndio ali seria prejudicial aos bombeiros que estavam lá dentro. Até acredito assim, ó, para retirar alguma família, ela seria bastante útil, mas para o combate a incêndio, naquele momento que tinha uma equipe por dentro daquele apartamento da construção. lá, se jogasse água por fora ali, ia acabar fazendo o quê? O calor, em vez de sair para fora, entrasse para dentro e ia acabar até, às vezes, torrando o próprio colega que estava lá na linha de combate por dentro dos apartamentos, né? Então, assim, para a retirada de uma vítima, talvez seria muito importante uma escada, até o MUC, que teve presente ali, né? Mas para o combate a incêndio ali, devido a estar uma equipe de Corpo de Bombeiros dentro do apartamento, retirando o calor ali, né, para o lado externo ali, na verdade ela não seria tão útil naquele momento. Jogar água pelo lado de fora poderia prejudicar a equipe que estava lá dentro, então? Isso mesmo, poderia naquele momento ali. Quanto tempo foi necessário para o Corpo de Bombeiros controlar, liquidar o incêndio? Foi mais de 1 hora? Foi mais de 1 hora. Foi mais de 1 hora. A minha equipe ali, assim, eu não sei se sorte ou azar, aconteceu essa ocorrência, se eu me lembro bem, foi às 7h45. Nesse momento, uma equipe do Corpo de Bombeiros estava saindo de serviço, né? Que a gente fala que a troca de plantão acontece às 8 horas. E a outra equipe estava sumindo. Então a gente assim, tinha uma supremacia de força naquele momento ali. Então, de imediato, foi-se mais do que 4 caras, que é o efetivo normal do serviço ali, né? Naquele momento ali a gente conseguiu dar uma supremacia de força maior devido a esse momento ali de estar... Uma equipe são 2 pessoas? São 2 profissionais? São 4 bombeiros que a gente bombeiros, tem normalmente de serviço numa cidade do interior, que nem Farroupilha, assim, né? Só que naquele momento ali, como tinha passagem de serviço ali, então a gente tinha pessoas que estavam saindo do serviço e pessoas que estavam entrando. Vocês estavam em 8, então? Em 8. Em 8. Então, assim, a minha equipe que estava saindo ficou ali até 10h30, 11 horas, né? A outra equipe daí ficou fazendo daí o suporte ali às famílias e ao próprio prédio ali até tarde da noite, né? Mas assim, o combate a incêndio ali, a retirada das vítimas, foi até umas 10 horas, 10h30 ali, já tinha sido controlado a parte do incêndio, tinha bastante caloria e vapor saindo ali das paredes, né? Mas assim, o foco de incêndio mesmo assim, maior, ali, já tinha sido controlado pelas equipes ali. Em 2 horas de combate ali, foi retirada as vítimas e controlado o incêndio. Perfeito. Bom, soldado Ramon, eu quero lhe deixar com a palavra final. Nós vamos encerrar esse primeiro bloco do programa. Depois estará conosco também o sargento Daniel, que vai falar mais sobre a questão do gás, dos cuidados. Algo mais que gostaria de colocar para a nossa audiência? Fique à vontade. Eu queria, sim, na verdade, confortar as famílias, né? Eu sei que houve bastante dando material ali, pelo menos 2 ou 3 apartamentos, né? E essa senhora que está no hospital ali, que a gente, assim, ora para que ela melhore ali, né? A gente tem informações aí que ela ainda está em um estado grave, né? Embora já façam pelo menos uns 7, 8 dias do ocorrido ali, né? Então ela está em estado grave ainda no hospital, né? Então a gente torce por ela para que ela melhore ali, né? E o Corpo de Bombeiros, assim, deixar à disposição o Corpo de Bombeiros para qualquer situação, assim, que a gente tem a capacidade de poder resolver ali, a gente está à disposição para deixar o Corpo de Bombeiros de porta aberta ali para trabalhar nessas coisas. Com certeza, perfeito. Soldado Ramon, obrigado pela participação aqui. Parabéns, parabéns ao nosso Corpo de Bombeiros, a todo o efetivo que esteve trabalhando no dia 26 de dezembro, na tragédia aqui no município de Farroupilha. Nós precisamos
aplaudi-los porque eu sempre digo que dos males o menor aconteceu. Claro que ninguém gostaria que tivesse acontecido, mas enfim, vidas humanas nós não tivemos até o presente momento nenhuma perdida. Então foi um trabalho muito exitoso, muito bem feito por todos vocês. E vejam bem na troca de plantão, de equipes de plantão do Corpo de Bombeiros, nem houve mais troca. Quem chegou já assumiu o trabalho e quem estava deu continuidade também. Então levem ao comandante, o tenente Elierson dos Passos, os parabéns pelo trabalho, pelo belíssimo trabalho que vocês realizaram. Parabéns mesmo. Obrigado. Ótimo. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores e olha, foi o primeiro relato, hein? É o primeiro relato que nós temos então do Corpo de Bombeiros de Farroupilha, mais detalhado sobre como foi toda a operação que os bombeiros realizaram no combate ao incêndio que foi originado a partir de uma explosão por gás no edifício Vêneto aqui no centro de Farroupilha. A gente volta em seguida com o programa Cidade Aberta e nós vamos falar mais então sobre os cuidados que nós precisamos ter com o gás dentro de nossas casas, dentro de nossas residências, nos apartamentos. Fiquem ligados, a gente volta já já. Bob's Caxias do Sul, um empreendimento do Grupo Feltrin. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. O Dr. Gelson Bregolin tem seu consultório no centro de Farroupilha e dispõe do atendimento de diversas áreas da odontologia, entre elas a periodontia, que é a especialidade odontológica, responsável pela prevenção e o tratamento das doenças que acometem os tecidos de sustentação e proteção dos dentes, ou seja, tratamento da gengiva e do osso. A periodontista é a profissional que previne e trata as doenças de gengiva e osso bucal,
as gengivites e periodontites. A gengivite é uma inflamação da gengiva que ocasiona mau hálito e sangramento se for não tratada. Pode evoluir para uma periodontite, que é uma inflamação do osso e que pode levar ao amolecimento dos dentes até a sua perda. Consultas regulares com a periodontista são importantes para a prevenção dessas doenças bucais. Além disso, o dentista periodontista trabalha com a estética gengival através de plásticas gengivais que podem aumentar ou diminuir o volume gengival. Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. O programa Cidade Aberta, edição de hoje, já está de volta aqui pela nossa TV Cidade Farroupilha, canal 14, o canal digital da NET. Onde tem NET chegando, tem a TV Cidade ao seu alcance, mas você pode nos acompanhar também muito fácil. Baixe no aplicativo do seu celular, o nosso aplicativo, enfim, e tem a programação da TV Cidade na palma da sua mão. No ar com o apoio cultural do Hard Rock Café Gramado, a marca que vai revolucionar o turismo brasileiro. Você que já foi a Gramado e não visitou o Hard Rock Café Gramado, então na próxima ida é parada obrigatória. O programa Cidade Aberta de hoje fala sobre a tragédia que aconteceu em Farroupilha no dia 26 de dezembro, com a explosão seguida de um incêndio no edifício Vêneto, aqui no centro da nossa cidade, ali na esquina da Rua Independência com a Rua Rui Barbosa. O Corpo de Bombeiros hoje são nossos convidados. No primeiro segmento esteve com a gente o soldado Ramon Cristiano Barbosa e agora está com a gente o sargento Daniel Machado, também do Corpo de Bombeiros de Farroupilha. Sargento Daniel, obrigado por estar aqui, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem. Tudo tranquilo? Tudo certo. Tudo tranquilo. Bom, falando mais a partir do episódio que ocorreu em Farroupilha, a gente não tem ainda todos os detalhes, mas sabe-se que a explosão que deu origem ao incêndio teve início com um vazamento de gás. Não se sabe ainda os pormenores, detalhes sobre o assunto. Nos próximos dias teremos as informações complementares. Falando da questão do gás, em linhas gerais, quais são os cuidados que nós temos que ter com o gás em nossas residências, em nossas casas, apartamentos, enfim, que orientações nós precisamos tomar no nosso dia a dia? Bom, Leandro, então, os cuidados que se deve ter com o gás, ele já começa já na compra dos materiais, da mangueira, da válvula que vai do gás ali, do próprio botijão. Tem-se que prestar atenção bastante no fornecedor, se ele é um fornecedor credenciado, se ele é um fornecedor correto, que vai vender um material adequado e certificado pelo Inmetro, né? E na instalação também, se a pessoa não souber fazer a instalação, é ideal que ela contrate alguém. Às vezes as próprias empresas que vendem já podem fazer a instalação, né? Verificar a validade da mangueira, verificar a validade da válvula. Todos têm o prazo de validade de 5 anos, mas muitas vezes a pessoa pode comprar um que já não tem o prazo de 5 anos, né? Já pode estar no meio do prazo. Fazer aqueles testes clássicos que a gente fica sabendo, utilizar espuma para verificar vazamento. Ali na válvula? Na válvula, jamais fogo, né? Sim. Jamais fogo. Ir com fogo ali é para explodir tudo, né? Possivelmente. Isso, vai ter algum problema. Sim. Né? Então a gente tem que evitar esse tipo de coisa. Espuma de sabão, é isso? Espuma de sabão. Espuma de sabão. Ela vai criar pequenas bolhas. Se houver vazamento. Se houver vazamento. Sim. Né? Outro cuidado que a gente sempre pede que tenham é com a instalação da mangueira, que ela nunca passe atrás do fogão.
Sim. Tá. Por exemplo, a entrada de gás do fogão está nesse lado, eu não posso colocar a mangueira aqui, passar aqui e levar até o botijão. Isso. Tem que sair, né? Ela não pode passar por trás, porque quando for usar o forninho do fogão, o forno a gás, né, ele pode esquentar e pode danificar já direto a mangueira, ou ele vai diminuir a vida útil dela, né? Em casos que não é possível, isso pode ser pedir a troca do lado que sai, que entra do gás no fogão. Muitas vezes ela vem do lado direito, pode se trocar para o lado esquerdo. Tem a opção do lado, da escolha do lado. Pode ser feito. É melhor fazer isso como prevenção do que correr o risco de danificar ela e acabar sendo pego de surpresa, né, para algum vazamento. E a mangueira, então, bem pontuado, isso tem que estar dentro do prazo de validade também, tanto a mangueira quanto a válvula, que são dois equipamentos importantes. Isso aí. A capacidade do botijão de gás também, a integridade física dele tem que ser prestar atenção, por causa que ele é transportado em caminhões, ele é armazenado em um depósito, né? Então ele pode sofrer algum dano na sua estrutura. Então isso tudo tem que ser verificado já na instalação ali, né? E o botijão de gás, preferencialmente, deve estar sempre do lado de fora da residência ou da cozinha? Isso mesmo. Preferencialmente, ao se instalar o botijão de gás, fazer a instalação dele do lado externo da residência. Tá? Se não tiver a possibilidade de fazer do lado externo, colocar do lado interno, mas na área mais ventilada possível ali. Não em locais confinados ou em locais muito fechados que podem fazer a concentração do gás. Tem gente que até faz uma pequena construção, enfim, bota o botijão de gás lá dentro. Também não é, dentro de casa não é recomendável isso, né? Não. Se for na parte externa, tudo bem, né? Perfeito. Desde que o ideal também é que ela se fique com a grade, né? Sim. Não se faça muito confinado ali dentro para o gás. Grades ao redor, que aí permite a circulação de ar. Isso. Certo. Sempre. A mangueira, ela tem um tamanho máximo de comprimento? Elas são vendidas a 1,25 m. 1,25 m. 1,25 m. Emendá-la, nem pensar. Há situações que pode ser emendada, mas eu não sei lhe dizer bem o certo. Eu acho que deveria ter mais uma parte técnica para verificar com os próprios fornecedores, mas no geral elas são vendidas a 1,25 m e lembrando aquele caso de nunca passar atrás dela, se acontecer dessa impossibilidade, fazer a substituição, a troca de lado da entrada do gás. Da entrada no fogão a gás. Certo. Na questão do botijão chamado P13, que são 13 quilos, né? Tem o P13, que é aquele botijão de gás, tem o P45, que é o maior, e por aí afora também. Tem outros modelos até maiores. É recomendável também que, no caso do P13, pode ser colocado, por exemplo, em apartamentos, edifícios, pode ser colocado o botijão dentro de casa ou ele tem que estar de fora? Como é que funciona isso? O que diz a legislação? Em apartamentos, em residenciais, ele só há uma brecha da legislação em questão a edifícios que já foram construídos anterior à nossa famosa Lei KISS, né, de dezembro de 2013. Então, os edifícios residenciais que foram construídos anterior à legislação, eles permitem, é permitido que eles tenham, que cada apartamento tenha até 3 unidades de 13 quilos, tá? Desde que não possua central de GLP, a central de gás, né? Então, se o condomínio optou pela central de gás, está vedado possuir esse botijão de 13 quilos. O P13 dentro de casa, dentro do apartamento, no caso, isso, né? Certo. E na questão da central de gás de edifícios, enfim, de prédios, também tem toda uma legislação específica, uma série de cuidados. A central de gás, ela é talvez menos perigosa do que o próprio botijão P3? Com certeza. A central de gás ela já é regulada por NBR, né? E ela tem o seu sistema de prevenção próprio ali, que é um extintor de incêndio, que é obrigatório que tenha ali próximo a ela para atender qualquer problema que tenha ali. E sem falar que ela é protegida por uma estrutura de concreto, aos moldes daquele pequeno que se coloca em casa também, né, com a gradezinha. Ela tem que ficar fechada para qualquer eventual explosão, que não se tenha uma ejeção dos cilindros que estão ali dentro para atingir alguém ou ir para algum lugar, mas se chocar em algum lugar. Então ela é, com certeza, bem mais
mais segura do que ter o botijão de gás dentro de casa. Até porque toda a tubulação que leva o gás depois até os apartamentos, enfim, se for num prédio, num edifício, toda essa tubulação não é plástica, é por meio de cobre, acredito, né? Isso. Oferece segurança também, né? Muito mais. Com certeza. E a questão, outro detalhe que me chama muito a atenção, tem muitas pessoas que têm em casa ou em apartamentos também o conhecido Junker, o chamado Junker, ou seja, o aquecedor a gás. Ele é perigoso também? Que cuidados nós precisamos ter ao manuseá-lo? O Junker, ele se utiliza da central de gás, né? Então ele vai seguir o mesmo princípio das ligações que vai fazer no seu fogão, né? Quem tem a central de gás no seu prédio, ele vai seguir as mesmas funções, as questões de segurança que se teria no fogão. As conexões e as válvulas que vão ser feitas, né? Então, o Junker também vai necessitar de um técnico de instalação, né? Procurar uma pessoa que tenha realmente conhecimento, que tenha já uma certa experiência para não fazer qualquer tipo de trabalho ali e acabar ocasionando algum vazamento. Até porque pode ocorrer, nem sempre, mas eventualmente pode ocorrer, por exemplo, tem a chama ali do aquecedor, do Junker, daqui a pouco pode apagar a chama e o gás continua passando. Isso. E aí ocorre o chamado vazamento de gás, né? Isso aí. Para que seja detectado o vazamento de gás, ele é adicionado um produto ali, um outro tipo de gás, que dá aquele cheiro. Tá? O gás em si, ele não tem cheiro. Então, por questão de segurança... O sinalizador é um produto que é adicionado ao gás, né? Isso aí. Então, nesse vazamento, a pessoa vai sentir o cheiro, que ele é um cheiro bem forte, uma pequena quantidade dele já chama atenção. Chama atenção, né? Então, por questão de segurança, se tem esse mecanismo. Bom, quando não é o recomendável, mas acontecer de, por exemplo, haver vazamento de gás dentro de um ambiente, de uma peça, na cozinha, qualquer outro lugar dentro de casa, de apartamento, o que a gente não deve fazer? O que não deve fazer? Ligar a luz. Então, para começo da história, a gente vê aquela... O interruptor da energia elétrica, não mexe nele. O interruptor. É aquela famosa cena de filme que a gente vê que a pessoa chega em casa, liga a luz e tudo explode, tá? A explosão do gás em um ambiente confinado, ela é bem difícil de acontecer, tá? Porque não basta ter uma quantidade, qualquer quantidade de gás, tá? Ela vai variar de 1,8% a 9,5% de concentração daquele gás com a mistura atmosférica do local. Então, explosões realmente fortes que acontecem são fatos bem atípicos. Então, na maioria dos casos, se a pessoa cometeu o erro de ligar a luz, apenas vai acontecer a inflamabilidade do gás. Ele vai queimar e vai voltar para a origem de onde ele está vindo. Sim. Tá. Agora, a explosão precisa daquela faixa de 1,8 a 9,5. Então, é algo bem difícil. Mas, para evitar qualquer problema, né, chegou em casa, sentiu o cheiro de gás, não liga a luz, não aciona o interruptor, não liga nenhum aparelho elétrico, nem nada, não liga isqueiro para procurar se nem risca fósforo, nada do tipo. Abra a casa. Apenas abra as janelas, né? Se o próprio morador conseguir já localizar o vazamento, se foi um simples a boca do fogão que ficou ligada, ficou acionada, algo bem simples e que desapareceu o cheiro, tranquilo. Agora, se manteve, pode nos ligar, 193, a gente vai verificar, vai entrar em contato com o técnico responsável da edificação, né? Ou se for uma residência, uma casa não residencial, apartamento, se faz a remoção do próprio recipiente, né, do botijão de gás, e a substituição dele, porque ele provavelmente vai estar com algum defeito, ou a mangueira, ou o fogão pode ter algum defeito, alguma coisa. Com certeza. Então, sempre cuidado número 1, nunca ligue energia elétrica, nunca acenda uma lâmpada, não vá mexer no interruptor de energia elétrica, não mexa com eletrodomésticos, não utilize isqueiro, não risque fósforo, trate de abrir as janelas da casa para que a ventilação possa ocorrer. Até porque o gás, ele vai sempre descer, né? Ele é pesado, então ele vai em direção ao chão, é isso, né? Isso. O gás, o GLP, ele é mais pesado que o oxigênio, ele é mais pesado que o ar que nós respiramos. Certo. Então ele vai sempre tender a baixar. Baixar. Isso. Perfeito. Bom, para encerrarmos, mais alguma orientação que você gostaria de deixar, Sargento Daniel? Só lembrando que em residenciais, então, não é permitido o uso do P13,
tá? Conscientizar o pessoal que mora em apartamentos, não utilizar isso aí. Se o apartamento já possui a central do GLP, é ela que deve fornecer o gás para a residência. E tentar ajudar, que o pessoal pense assim, um simples vazamento de gás não é questão de se assustar demais. Tem as medidas de segurança, abram as janelas, qualquer evento que aconteça de ocasionar um incêndio, queimar algum objeto por causa de uma leve explosão de gás, todos os residenciais têm que ter um extintor de incêndio quase na porta de casa, no corredor de acesso. Isso, você sai do seu apartamento, vai ter um extintor. Se não tiver, pode ligar o 193, pode cobrar o síndico, tem que ter ali. Pode ser utilizado aquele extintor para o gás, ele é excelente para o combate daquele princípio de incêndio que é para o começo, né? Isso com aí. Certeza. Perfeito. Sargento Daniel, obrigado pela presença aqui na programação da TV Cidade. Bom trabalho, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Ótimo. Quero mais uma vez agradecer então ao Corpo de Bombeiros de Farroupilha. No primeiro segmento esteve com a gente o soldado Ramon Cristiano Barbosa e agora o sargento Daniel Machado, também passando informações a respeito de como a gente pode adotar medidas, precisamos adotar medidas de segurança com relação ao gás. Daqui a pouco um descuido nosso pode representar numa grande tragédia. Então o gás é bom, é necessário, nós precisamos para preparar os alimentos, daqui a pouco também para aquecer a água, para o banho, enfim, depende a própria situação, mas estejamos sempre muito atentos. Esta é a nossa orientação. Tome cuidado quando tiver algum vazamento de gás para que algo de pior seja evitado. Ficamos por aqui com o programa Cidade Aberta de hoje. Muito obrigado a todos pelo prestígio e também pela audiência. Voltaremos a nos encontrar na próxima edição do programa. A todos um grande abraço. Até lá, a gente se vê pela TV Cidade Farroupilha.